Neste mundo, a vida nem sempre joga rosas em você. Há coisas que podem fazer com que até os mais fortes de nós recuem. Estamos falando de guerras, fome, poluição, violência e sim, para alguns, até abacaxi na pizza. Mas embora essas coisas sejam reais e muitas vezes devastadoras, se dermos um passo atrás e olharmos para o quadro geral, uma coisa é clara: nunca, em toda a nossa história como espécie, tivemos uma vida tão cheia de conforto e possibilidades como fazemos agora. Basta olhar ao seu redor: eletricidade, transporte global, comunicação instantânea. Nada disso existia há apenas alguns séculos, muito menos há dezenas de milhares de anos. Mas claro, nem sempre foi assim. Se voltarmos no tempo, as coisas não eram apenas difíceis, mas brutalmente desafiadoras. E não apenas para os humanos modernos, mas para qualquer outra espécie do gênero Homo que compartilhasse nossa linhagem. É aqui que entra em jogo a brutalidade da Idade do Gelo. Este período congelado não moldou apenas a Terra, mas também aqueles que nela viviam. Entre eles estavam os Neandertais, verdadeiros titãs de sua época. Esses caras não eram apenas sobreviventes. Eram verdadeiras máquinas biológicas concebidas para resistir a temperaturas frias, caçar megafauna como mamutes peludos e viver num mundo que tornaria qualquer desafio moderno pálido. Eles eram fortes, resistentes e... quer saber? Provavelmente, se os víssemos hoje, pareceriam quase sobre-humanos. Mas aqui está a reviravolta interessante. Embora aplaudimos e reverenciemos os Neandertais como ícones da Idade do Gelo, muitas vezes esquecemos que havia outro grupo igualmente incrível vivendo ao lado deles. Um grupo que não só suportou as mesmas condições extremas, mas também começou a transformar o mundo de uma forma que ainda hoje ressoa. Você consegue adivinhar quem eles eram? Nós? Bem, mais ou menos. Estou falando dos Cro-Magnons, nossos ancestrais diretos e os primeiros humanos modernos na Europa. Esses caras chegaram à Europa há aproximadamente 57 mil anos, bem no final do Pleistoceno. O que sabemos sobre eles começou com uma descoberta na França, no ano de 1868, quando cientistas exploraram uma caverna chamada Cro-Magnon. Lá, encontraram restos humanos, incluindo crânios e ossos pós-cranianos. A princípio, os pesquisadores pensaram ter descoberto uma nova espécie humana. Havia diferenças anatômicas interessantes, mas as semelhanças conosco eram impossíveis de ignorar. Hoje, nós os chamamos de primeiros humanos modernos europeus, ou EMH. Por que dizemos que eles eram como nós? Bem, primeiro, a anatomia deles. Eles tinham crânios globulares, uma postura completamente ereta, rostos planos, sem os arcos supraorbitais proeminentes dos neandertais e mandíbulas inferiores definidas. Se você os visse andando pela rua hoje, provavelmente não notaria muita diferença. A menos, é claro, que estivessem vestidos com peles e carregando um lançador de dardo. E quanto à sua estrutura óssea, surpreendentemente semelhante ao nosso. Tanto é verdade que se você viajasse no tempo para a Idade do Gelo na Europa e encontrasse um Cro-Magnon, ele poderia parecer um primo distante ou um vizinho de academia. Se você encontrasse um Cro-Magnon no meio da Idade do Gelo, seria difícil não ficar boquiaberto. Não apenas por causa de sua constituição robusta e força óbvia, mas porque essas pessoas literalmente pareciam ter saído de uma estante de bonecos de ação de luxo. Qual é? Eles não eram o tipo de cara com quem você gostaria de trocar golpes em um dia ruim. A sua construção física, tão impressionante quanto intimidante, levou os primeiros investigadores a pensar que eram uma espécie completamente diferente. Agora, vamos falar do tamanho deles, porque isso, amigos, é o que realmente os diferencia. Os Cro-Magnons mais antigos registrados eram, para a época, verdadeiros gigantes. Seus esqueletos revelam que as mulheres tinham, em média, 1,63 m, enquanto os homens ultrapassavam facilmente 1,75 m. O que isso significa no contexto? Bem,
Isso os torna mais altos do que a média global atual. E estamos mais altos do que nunca na nossa história recente. Mas espere, porque é aqui que as coisas ficam ainda mais impressionantes. Algumas subpopulações de Cro-Magnon, especialmente aquelas que viviam na Europa Oriental, eram ainda mais altas. Estamos falando de indivíduos que mediam entre 1,78 m e 1,88 m. Para colocar em perspectiva, se este grupo fosse um país, deteria o título de população mais alta do mundo. E não termina aí. Foram encontrados Cro-Magnons, que atingiam até 1,91 m, o que os coloca no mesmo nível, ou até acima, da altura média dos jogadores da NFL. Claro, não se tratava apenas de altura. Esses caras eram montanhas de músculos e ossos. Seus esqueletos, embora de formato semelhante ao nosso, eram muito mais robustos. Os ossos de Cro-Magnon eram maiores, mais largos e visivelmente mais densos. Isso significava que eles não eram apenas fortes, mas também incrivelmente resistentes. Seus ombros e membros inferiores eram especialmente impressionantes. As clavículas de um Cro-Magnon médio, por exemplo, podiam medir até 19 centímetros, cerca de 25% mais longas do que as de um ser humano moderno. E o que essa diferença alcançou? Bem, essas clavículas longas deram-lhes uma vantagem biomecânica dramática, oferecendo-lhes maior alavancagem para realizar movimentos poderosos dos ombros. O resultado? Golpes devastadores, com uma variedade de armas brancas, seja uma clava, uma lança ou o que quer que eles estivessem empunhando. Por que tantos músculos e ossos? Bem, não foi só para impressionar, foi uma necessidade. A Idade do Gelo. A Europa não era um lugar para os fracos. Cada dia significava enfrentar temperaturas congelantes, predadores gigantes e, geralmente, um ambiente que parecia projetado para eliminar qualquer um que não estivesse no auge de suas habilidades físicas. Neste contexto, ter músculos que pareciam esculpidos pelo próprio clima era literalmente uma questão de vida ou morte. E é aqui que fica ainda mais interessante. Muitos fósseis de Cro-Magnon mostram evidências de que essas pessoas não apenas enfrentaram doenças e ferimentos catastróficos, mas também sobreviveram a eles. Estamos falando de fraturas graves, infecções e, em alguns casos, lesões tão traumáticas que um ser humano moderno provavelmente não conseguiria superar. Mas os Cro-Magnons, sim. A sua fisiologia, combinada com a cooperação de grupo e um instinto de sobrevivência feroz, tornou-os capazes de suportar uma vida que teria esmagado qualquer outra espécie. Na Idade do Gelo, as batalhas pela sobrevivência raramente terminavam de forma pacífica, e as provas estão literalmente gravadas nos ossos dos nossos antepassados. Um dos exemplos mais angustiantes disso é o caso do espécime conhecido como S-Gear-1. Este infeliz indivíduo sofreu um ferimento fatal na vértebra torácica, um corte profundo que teria interrompido instantaneamente o fluxo sanguíneo para o cérebro. Uma morte rápida, sim, mas uma prova de quão brutais eram aqueles tempos. A violência daquela época não foi apenas coincidência, parecia ser uma consequência direta das duras condições da Idade do Gelo. Os encontros violentos provavelmente surgiram por causa de coisas que hoje consideramos garantidas: terra, direitos de acasalamento e, claro, comida. Bem, tenho certeza de que todos nós já discutimos sobre um bom pedaço de comida em algum momento, mas, para os Cro-Magnons, as coisas eram muito mais sombrias. Algumas evidências arqueológicas sugerem que, na sua luta pela sobrevivência, os Cro-Magnons podem ter cruzado uma linha que poucos imaginariam: recorrer ao canibalismo. Um vislumbre do passado mais sombrio nos leva à caverna de Gulf, na Inglaterra, onde arqueólogos encontraram restos humanos que datam de aproximadamente 15.000 anos. Esses crânios humanos curiosamente modificados parecem ter sido convertidos em utensílios, provavelmente usados como copos ou tigelas para comer. Mas o que é verdadeiramente perturbador não termina aí. Restos na mesma caverna contam uma história ainda mais macabra.
corpos humanos meticulosamente desmembrados, com a carne, tendões e músculos removidos com ferramentas afiadas, e os ossos abertos com mordidas para acessar a medula óssea. O que é ainda mais difícil de processar é que, das 3 vítimas descobertas na caverna, 2 eram crianças ou adolescentes. Esta descoberta lança luz sobre uma faceta perturbadora da vida pré-histórica, onde a luta pela sobrevivência por vezes ultrapassava qualquer código moral que possamos imaginar. Ou seja, os Cro-Magnons nem sempre usaram o seu poder para o bem, algo que, infelizmente, não mudou muito ao longo do tempo. Mas não foram apenas os primeiros humanos modernos que estiveram envolvidos nestes acontecimentos brutais. Os Neandertais, nossos primos próximos, partilharam o continente europeu com os Cro-Magnons durante milhares de anos. No entanto, os Neandertais desapareceram misteriosamente pouco depois da chegada dos Cro-Magnons. Coincidência? Alguns pesquisadores não acreditam nisso. Existe uma teoria de que conflitos violentos entre ambas as espécies podem ter desempenhado um papel neste desaparecimento. Um caso particularmente perturbador ilustra esta possibilidade. Cerca de 50 mil anos atrás, um Neandertal sofreu um ferimento fatal. Um golpe direto nas costelas com uma arma de pedra afiada. Este ferimento fatal sugere que não apenas os recursos, mas também os conflitos entre espécies poderiam ter sido parte do fim dos Neandertais. Quando falamos sobre as ferramentas que definiram nossos ancestrais, uma simples lança pode fazer a diferença entre sobreviver e perecer. E no caso de um infeliz Neandertal, esta ferramenta foi provavelmente a razão do seu fim trágico. Os investigadores, analisando o ângulo do ferimento fatal e vestígios de energia cinética, concluem que a arma foi lançada. Agora, quem eram os especialistas em armas de longo alcance? Os Cro-Magnons. E quem não gosta? Os Neandertais. As evidências apontam diretamente para os nossos antepassados modernos como responsáveis por este lançamento mortal. Este caso destaca uma vantagem crucial que os Cro-Magnons tinham sobre os Neandertais: a capacidade de atacar à distância. Embora os Neandertais fossem fisicamente mais robustos, com corpos projetados para combate corpo a corpo e resistência extrema, as ferramentas de longo alcance equilibravam a balança. Foi uma batalha entre a força bruta e a estratégia tecnológica, e a tecnologia provou ser uma arma definitiva. Mas é aqui que as coisas ficam ainda mais perturbadoras. Além da violência entre espécies, há evidências que sugerem que os Neandertais podem ter estado literalmente no cardápio dos Cro-Magnons. Uma mandíbula de Neandertal descoberta mostra marcas de corte muito semelhantes às encontradas em cervos desmembrados por humanos modernos. As técnicas utilizadas foram praticamente idênticas, levando os investigadores a concluir que este Neandertal pode ter sido consumido. Agora, para sermos justos, devemos considerar outras possibilidades. Essa mandíbula poderia ter sido um troféu, um símbolo de vitória ou simplesmente um objeto ritual. Além disso, as marcas de corte, embora consistentes com as feitas por ferramentas humanas, não provam que este Neandertal tenha sido morto por Cro-Magnons. É possível que ele já estivesse morto antes de ser processado. No entanto, esta descoberta acrescenta uma camada de complexidade à nossa compreensão das interações entre estas duas espécies. Falando em interações, nem tudo foi hostilidade. As evidências genéticas revelam um quadro muito mais matizado, com sinais claros de cruzamento entre Cro-Magnons e Neandertais. Isto é fascinante porque mostra que, embora tenha havido conflitos, também houve momentos de convivência e mistura cultural, até mesmo biológica. Os Cro-Magnons mais antigos parecem ter tido uma ligação mais próxima com os Neandertais. Um exemplo notável é o espécime conhecido como o Uno, que viveu há aproximadamente 4.000 anos e tinha cerca de 9% de DNA neandertal. Isto sugere que um de seus ancestrais diretos, talvez tão recente quanto seu tataravô, era um neandertal. Essa troca genética também deixou vestígios físicos.
Os primeiros Cro-Magnons apresentavam características ligeiramente reminiscentes dos neandertais, como calotas cranianas ligeiramente achatadas e protuberâncias occipitais projetando-se da parte posterior do crânio, características típicas dos neandertais. Estas semelhanças físicas são mais uma prova de que estas duas espécies partilhavam muito mais do que território. Partilhavam um legado genético e cultural que ainda hoje podemos rastrear. A evolução não é uma linha reta. É uma dança cheia de idas e vindas, adaptações e renúncias. Os Cro-Magnons, os nossos antepassados na Europa, não são exceção. Com o tempo, suas características mais robustas e grande quantidade de genes neandertais começaram a desaparecer. Esta mudança foi gradual, coincidindo com o impacto do último máximo glacial, uma era brutal que reduziu drasticamente o habitat disponível e colocou estas comunidades sob extrema pressão. Mas, como sempre, a natureza se adapta. Embora tenham perdido parte dessa robustez impressionante, os Cro-Magnons mantiveram certas características distintivas. Um deles eram suas mandíbulas poderosas e crânios grandes. Esses crânios abrigavam dentes notáveis, projetados para um estilo de vida que não era para os fracos de coração. Sua dieta era repleta de carne, nozes duras, sementes e raízes, alimentos que exigiam considerável capacidade de mastigação. Em termos simples, seus dentes eram tanto ferramentas quanto qualquer arma que pudessem fabricar. E por falar em crânios grandes, aí vem o mais incrível. Os cérebros dos Cro-Magnons eram absolutamente colossais. Com uma capacidade craniana média de cerca de 1.514 centímetros cúbicos, superavam em muito a média atual, que gira em torno de 1.350 centímetros cúbicos. Isso não é pouca coisa. Estamos falando de cérebros comparáveis em tamanho aos dos neandertais, o que é ainda mais impressionante considerando que estes últimos eram famosos pela sua capacidade cerebral. E o que tornou esses cérebros tão grandes? Principalmente seus lobos occipitais e frontais, que eram superdimensionados em comparação aos nossos. Os lobos occipitais, cruciais para o processamento da visão, provavelmente lhes deram uma vantagem no rastreamento de presas, na leitura do terreno e na detecção de perigos. Por outro lado, os lobos frontais, associados ao planeamento, raciocínio e competências sociais, eram significativamente mais longos. Este design cerebral teria facilitado não só a sua sobrevivência em ambientes hostis, mas também as suas interações sociais e a criação de ferramentas. O fascinante é que esse supercérebro não era apenas uma ferramenta de sobrevivência, mas uma janela para o mundo deles. Imagine o nível de cognição necessário para caçar estrategicamente, construir abrigos, gerir tensões sociais em pequenos grupos e, simultaneamente, enfrentar as exigências brutais do último máximo glacial. Tudo isto aponta para uma espécie que não só sobreviveu, mas também se adaptou ativamente a um ambiente que constantemente ultrapassava os seus limites. No entanto, há um mistério aqui. Por que perdemos parte dessa capacidade cerebral ao longo do tempo? Uma teoria sugere que, à medida que as nossas sociedades se tornaram mais complexas e colectivas, delegamos certas tarefas a ferramentas e tecnologia, diminuindo a necessidade de cérebros tão massivos. Outro argumento é que a pressão extrema de sobrevivência diminuiu com o tempo, permitindo que os cérebros se otimizassem para funções específicas em vez de serem gerais. É incrível como os fósseis podem falar conosco, mas há coisas que ainda permanecem um mistério. Por exemplo, embora saibamos que os cérebros dos Cro-Magnons eram maiores que os nossos, a verdade é que ninguém sabe ao certo como esse tamanho impactou a sua cognição ou comportamento. Mas aqui está a aposta segura. Eles eram pelo menos tão espertos quanto nós. Na verdade, o seu legado inclui nada menos que 5 culturas distintas que abrangem cerca de 40 mil anos. Aurignaciana, Gravetiana, Solutreana, Epigravetiana e Magdaleniana. Cada uma destas culturas realizou feitos notáveis,
E a sua inteligência reflete-se nas ferramentas, armas e estratégias que usaram para dominar o seu ambiente. E é aqui que você realmente percebe sua genialidade. Eles não apenas inventaram coisas, mas também souberam usá-las para maximizar sua eficácia. Por exemplo, desenvolveram técnicas de caça coletiva que, honestamente, parecem saída de um manual de estratégia militar. Eles usaram táticas para coordenar eventos de matança em massa que coincidiam com os padrões de migração da megafauna. Imagine só, uma debandada de animais de grande porte sendo conduzidos em direção a penhascos ou corpos d'água, onde foram facilmente capturados ou abatidos. Não se trata apenas de força bruta, mas de planejamento e execução precisos. E durante os períodos em que a caça era mais difícil, eles sabiam exatamente quando e onde encontrar outras fontes de alimento. Eles descobriram como aproveitar os momentos em que os peixes eram mais abundantes e usaram esses recursos como fonte constante de nutrição. Além disso, alguns grupos provavelmente desenvolveram um estilo de vida seminômada, acompanhando as migrações de grandes rebanhos, o que lhes assegurava uma fonte constante de caça, sem terem de percorrer grandes distâncias. Mas nem tudo era carne. As plantas também desempenhavam um papel importante na sua dieta. Os Cro-Magnons processaram uma variedade impressionante de alimentos vegetais, desde sementes e frutas até nozes e raízes. Hoje sabemos que consumiram pelo menos 150 tipos diferentes de plantas, demonstrando um profundo conhecimento do seu ambiente e de como tirar o máximo partido dele. Agora é aqui que as coisas ficam ainda mais interessantes. Você sabia que provavelmente devemos a domesticação dos cães aos Cro-Magnons? Fósseis de vários cães do Paleolítico estão diretamente associados a eles. Um desses exemplares, com cerca de 36 mil anos, foi descoberto na Bélgica. Outro, de 15 mil anos, foi enterrado ao lado de um homem e uma mulher, sugerindo que os cães já eram companheiros próximos no seu dia a dia. O que esses primeiros amigos peludos fizeram? Provavelmente ajudavam nas caçadas, protegiam os acampamentos e, quem sabe, também poderiam ter sido companheiros afetivos numa vida que certamente não foi fácil. Pense nisto. Há dezenas de milhares de anos, estes humanos já tinham formado uma relação simbiótica com outra espécie, uma relação que continua a ser fundamental para a nossa sociedade hoje. Vamos falar sobre as casas Cro-Magnon. Sim, mesmo na Idade do Gelo, eles sabiam montar um bom acampamento. Às vezes viviam em cavernas, mas quando isso não era uma opção, não tinham problemas em construir suas próprias cabanas ao ar livre. E deixe-me dizer, estes não eram apenas abrigos improvisados, eram estruturas maciças feitas principalmente de crânios e ossos de mamutes. Sim, ossos de mamute, cobertos com grama ou peles para criar um isolamento eficaz e uma cama primitiva. Imagine isto, uma casa rústica com interior funcional. Muitas dessas casas incluíam uma lareira interna para se aquecer, porque, convenhamos, você não pode sobreviver à Idade do Gelo congelando em um canto. Os menores eram compactos e aconchegantes, mas ainda assim essenciais para se manter aquecido e trabalhar em temperaturas congelantes. Mas os Cro-Magnons não pararam nas cabanas. Os seus acampamentos ao ar livre eram comunidades pequenas e bem organizadas. Dividiram os espaços em áreas específicas, lareiras para cozinhar, áreas de corte para trabalhar carnes, áreas de descanso e muito mais. Tudo foi pensado para aproveitar ao máximo os recursos e o espaço disponível. Mesmo com suas estruturas relativamente pequenas, souberam aproveitá-las. E aí vem o que é realmente interessante. Eles não ficavam no mesmo lugar o ano todo. Muitas populações Cro-Magnon tinham vários acampamentos estrategicamente distribuídos, permitindo-lhes mover-se sazonalmente. Dessa forma, poderiam se adaptar às mudanças climáticas e aproveitar o que de melhor cada estação oferecia. Esses assentamentos eram geralmente pequenos, com algumas dezenas de pessoas em cada um, mas isso não significava que não tivessem vida social. Na verdade, a interação entre as comunidades foi uma parte fundamental da sua sobrevivência. Os Cro-Magnons não apenas comercializaram,
mas desenvolveram extensas rotas comerciais que se estendiam por centenas de quilômetros. Você pode imaginar isso? Matérias-primas viajando mais de 200 quilômetros por terrenos inóspitos, tudo para acabar nas mãos de outro grupo. O que eles trocaram? Um pouco de tudo: ferramentas, recursos alimentares e matérias-primas essenciais, como pederneira para armas e ferramentas de pedra. O fascinante é que, para alguns grupos, esse comércio não era um luxo, mas uma necessidade. Durante o último máximo glacial, quando o clima se deteriorou dramaticamente, o comércio tornou-se uma rede vital. Alguns grupos eram tão dependentes destas redes comerciais que, sem elas, teriam perecido. O comércio, surpreendentemente, não foi apenas vital para a sobrevivência dos Cro-Magnons, mas também refletiu uma das facetas mais complexas da sua cultura. Apesar de viverem num dos ambientes mais duros e brutais que a humanidade alguma vez conheceu, estes homens e mulheres não estavam apenas a lutar para sobreviver. Eles conseguiram prosperar. E sim, eles aproveitam o que a vida tem de melhor: arte, roupas, joias. É incrível, não é? Estes pequenos tesouros, que poderiam ter sido o luxo da sua época, não foram apenas produzidos, mas partilhados e comercializados através de vastas distâncias entre diferentes povoações. A arte era algo grande para os Cro-Magnons. E não estamos falando de simples rabiscos. Eles encontraram muitas formas de arte, e não apenas nas paredes das cavernas. Os Cro-Magnons usavam grandes pedaços de pigmento, principalmente ocre vermelho, para decorar seus corpos. E não se limitaram apenas a um pouco de cor aqui e ali. Seus corpos eram telas, pintadas com desenhos intrincados, desde simples pontos até complexas representações de figuras animais e humanas. Não se deve esquecer que tatuagens, escarificações e piercings também faziam parte da arte corporal, embora pareçam ter sido menos comuns, provavelmente pelo risco de infecção. E não falemos apenas dos corpos decorados, mas também de suas impressionantes obras de arte nas cavernas. Estas pinturas rupestres, muitas vezes tão detalhadas, não só nos revelam as suas capacidades artísticas, mas também o que as fascinava. Na famosa caverna de Chauvet, por exemplo, é possível ver leões, veados, mamutes, cavalos, bisões e até criaturas mais estranhas, algumas híbridas, com partes humanas. Era como se os Cro-Magnons estivessem tentando capturar a própria essência da vida em sua época. E por falar em corpos, os Cro-Magnons tinham uma obsessão, por assim dizer, por certas partes do corpo humano. Não é nenhum segredo que as estatuetas de Vênus, aquelas representações da fertilidade feminina, foram criadas por eles. E assim fizeram durante milhares de anos. Mas se arte erótica não é sua praia, aí vem o melhor. Além de artistas visuais, os Cro-Magnons tinham dom para a música. Eles não foram os primeiros humanos a fazer música, mas foram definitivamente os primeiros a dominá-la de uma forma complexa. E sim, os seus instrumentos musicais variam desde flautas e apitos até tambores, campainhas e idiofones. Cada um desses instrumentos permitiu-lhes criar uma variedade impressionante de sons. A tecnologia musical dos Cro-Magnons era tão avançada para a época que os cientistas ainda hoje ficam surpresos. Como eles poderiam ter conseguido isso? Não é como se eles tivessem acordado de repente com a capacidade de criar música como fizeram. É uma questão que continua a confundir muitos. Não é tão ruim, certo? Portanto, os Cro-Magnons, apesar de terem sido cercados pela brutalidade da Idade do Gelo, tinham as coisas bem resolvidas. Isso nos leva a perguntar: para onde exatamente eles foram? Bem, a resposta é surpreendente. Na verdade, eles não foram a lugar nenhum. Na verdade, eles foram excepcionalmente bem-sucedidos. Durante o final do Pleistoceno, eles não apenas sobreviveram, mas também floresceram. Claro, o último máximo glacial fez com que algumas zonas habitáveis encolhessem devido ao frio extremo. Mas fora isso, os Cro-Magnons tiveram um desempenho impressionante, mantendo taxas de fertilidade muito altas.
algo que superou em muitos neandertais que coexistiam com eles. E você sabe o quê? Essa capacidade de prosperar foi provavelmente uma das razões pelas quais acabaram por dominar a Europa. À medida que a sua população crescia, a população total do continente aumentou 10 vezes. 13 mil anos atrás, poderia ter havido mais de 70 mil Cro-Magnons vagando pela Terra. E embora isto possa parecer pequeno em comparação com os números de hoje, na sua época era enorme. Mas não é como se tudo fosse perfeito. Enquanto muitos outros grupos humanos desapareceram sem deixar vestígios, os Cro-Magnons conseguiram persistir. Os cientistas sugerem que, com o tempo, foram absorvidos pelas populações europeias posteriores que migraram para o continente. A cronologia dos Cro-Magnons começou com a cultura aurinhaciana, seguida pela gravetiana, solutreana, epigravetiana e, finalmente, a magdaleniana. Esta última foi a última cultura Cro-Magnon, existindo entre 17 mil e 12 mil anos atrás. Depois disso, o seu ADN começou a declinar, mas descobriu-se que descendentes genéticos significativos desta última sociedade persistiram até ao Neolítico, como mostram os vestígios encontrados em França e Espanha. E hoje, embora as populações modernas carreguem muito menos do seu legado genético, a sua história continua viva em muitas populações europeias. Se você se interessou por esse tema e quer saber mais sobre nossos ancestrais e os segredos da história, não esqueça de se inscrever no canal.